Felipe Luiz vai renovar com o Flamengo, porém faz exigências. Pacotão de venda em 2026 aí no Mengão, hein? E o Varela, lesionado, também situação atual de Pulgar. Como fica na realidade a volta de Pulgar aí para os jogos do Mengão? Bom dia! Salve, salve, torcida do Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Salve, salve, urubuzada maravilhosa! Sejam bem-vindos ao nosso canal Flamaníaco, onde trazemos todos os dias, de manhã e à tarde, atualizadas as notícias do nosso Flamengo, para você ficar por dentro, meu amigo e minha amiga, de tudo o que está acontecendo no nosso Flamengo. E nesse interim, eu já peço a tua colaboração. Não deixa de dar a tua inscrição, é muito importante para a gente e só vocês podem fazer isso. Mete o dedão no like aí, no ripá também, para que o trabalho seja cada vez mais divulgado pelo YouTube. Também, gente, coloca a tua opinião. Gente, a tua opinião aqui é muito importante. Coloca que a gente quer ler o que você está achando, pensando das notícias do nosso Flamengo. E não deixe também de acionar o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que fazemos aqui todos os dias no nosso canal. Galera, vamos começar aqui, já quero trazer essa notícia do Pulgar. É uma excelente notícia, né? Agora a gente vai ter que acompanhar. Mas, Fábio, acompanhar o quê? Vamos lá, galera. Primeiro, o Pulgar terá que fazer um exame agora de uma ressonância, né? Agora entre quinta ou sexta-feira. Para quê? Para acompanhar a consolidação do quinto metatarso, aonde ele sofreu o impacto e a fratura. E aí por quê? Se tiver calcificado, se tiver legal, né, tudo bacana, ele volta aos gramados para os treinos. E aí a previsão seria de mais 3 semanas, né, voltando ali no início de outubro, do dia 2 até o dia 4 de outubro, se houver essa calcificação plena. E se não houver essa calcificação ainda, aí pode demorar até mais um pouco, entre 4 e 5 semanas. Mas eu acredito que tudo está caminhando, até o Pulgar, né, falou em entrevista, né, deu uma entrevista, mandou uma mensagem dizendo que está se sentindo super bem e não vê a hora de voltar ao gramado. Mas tudo vai depender dessa ressonância aí que vai ser feita entre quinta e sexta-feira agora. Ah, Fábio, será que ele volta no dia 25, no jogo da volta contra o Estudiantes lá na Argentina? Gente, aquilo que eu acabei de falar, uma previsão de calcificação que está legal é entre o dia 2 e 3 de outubro, que é o mais certo. Mas, como os jogadores têm tido um avanço, uma recuperação muito grande, o caso de Pedro, né, o caso do Vinha, que voltaram um pouco antes do tempo estimado, pode ser que ele até jogue, ou seja relacionado. Jogar a gente não sabe, mas seja relacionado. Mas isso não é certo. Presta atenção, isso não é certo. O mais certo é que a previsão, a calcificação estando tudo legal, ele volte em 3 semanas, né, ali entre dia 2, 3 de outubro, mas não deixa de ser uma excelente notícia. Coloca aí, meu amigo, apesar do Saul ter dominado ali o meio de campo, mas a tendência é que nós queremos o nosso Pulgar, que também faz muita falta. Meus amigos, a seleção uruguaia se classificou contra o jogo do Peru ali 3-0, onde o Arrascaeta fez o segundo gol, deu show, Varela arrebentou, a dupla arrebentaram. E aí, cara, você vê o que é uma consciência do técnico, o que é um verdadeiro técnico, um verdadeiro xerife que comanda a sua equipe. O Marcelo Bielsa, que é um grande técnico, grande técnico aí mundial, ele viu que o Uruguai se classificou contra o Peru, não vai contra ali o Chile, vai ser assim, mais uma questão de bola. E o que acontece? Contra a Argentina, desculpa. O que acontece? Ele teve a consciência e liberou, né, como vocês sabem, o Arrascaeta e liberou também o Varela, né, porque ele agradeceu muito e elogiou muito a equipe técnica do Flamengo e o departamento médico do Flamengo pela recuperação que fizeram em cima do Arrascaeta. E o Flamengo, logicamente, agradeceu, né, a conscientização do Bielsa
liberando os jogadores, já que o Uruguai está classificado, não há problema nenhum, né, de devolver os jogadores, e assim ele tomou essa atitude. Está de parabéns, Marcelo Bielsa, muito obrigado pelo teu carinho e pela tua atenção e conscientização. Porém, meus amigos, infelizmente não tivemos uma notícia boa na relação do Varela, que está arrebentando, tomou conta da lateral direita. O que aconteceu? Apareceu uma pubalgia. Fábio, mas o que é isso? Pelo amor de Deus, explica a gente. A pubalgia é uma inflamação na pubis, que é no quadril. E essa dor pode se estender na virilha, coxa e até no abdômen. É uma dor chata, incômoda, né? Porque o jogador precisa dessa articulação coxo-femoral, não tenha dúvida disso. E aí o que acontece, Fábio? Será que ele vai... Bom, agora o Arrascaeta vai voltar aos treinos normal a partir de terça-feira, já vai voltar nos treinos, mas o Varela não. O Varela vai passar por exames, né, exames de imagem, para saber até aonde vai esse grau dessa pubalgia. O que afetou de fato, como ele está se sentindo. Há uma provável, né, visão aí, né, que ele talvez não jogue o jogo de domingo agora, daqui a 6 dias, voltando ao Campeonato Brasileiro, né, contra o Juventude lá no Alfredo Jacob, lá no Rio Grande do Sul. Então, há esse suspense se ele vai jogar ou não esse jogo aí, voltando ao Campeonato Brasileiro. Bom, mas ele vai passar por exames, a gente vai acompanhar, mas é uma pubalgia, uma inflamação, que ela pode ser um pouco longa, 2, 3 jogos, esperamos que não, porque o Varela está arrebentando, como ela também, com anti-inflamatório, com medicamento certo, com fisioterapia, pode ser que ele fique afastado de um jogo, que seria necessário para não piorar a situação, mas o Varela pode voltar rápido. É essa torcida que nós estamos torcendo para isso, mas vamos acompanhar. Ele ainda fará o exame e a gente terá realmente, de fato, os detalhes bem apurados para trazer para vocês. Mas o Varela, bota aí, o Varela está arrebentando, né? O que ele fez com a Arrascaeta ali na seleção uruguaia e o que ele está fazendo no Flamengo, não dá para deixar ele de fora. Meus amigos, pacotão para 2026. Papai Noel vai deixar o saco para o Flamengo vender. Esse pacotão, o Flamengo já está na cabeça já há um tempo, porque isso chama-se uma renovação de elenco. E são jogadores que não estão sendo aproveitados no Flamengo e não tem muita expectativa de serem aproveitados na próxima temporada de 2026. Com isso, Fábio, o que acontece? É bom para abaixar a folha salarial e liberar os jogadores para que possam atuar em outros clubes, já que estão parados. E o Flamengo também fará novas contratações, e você, secando um pouco a folha ali, você pode trazer mais 2 ou 3 jogadores, né, de reforços para a temporada que vem. E aí, quem é que está nessa lista aí? Entrou o Dela Cruz, apesar de ser um baita jogador, mas o Flamengo acompanha essas lesões longas que ele tem tido. Isso a gente até já conversou aqui. É um bom jogador? É um excelente, mas essas contusões têm atrapalhado o desenvolvimento dele no futebol do Flamengo. Mas o Flamengo não vai fazer oferta. O Flamengo está lá um preço estipulado pelo Dela Cruz, que é no mínimo 16 milhões de euros, que chega ali no valor, gente, aproximadamente hoje, de 96 milhões de reais. O Flamengo quer realmente lucrar um pouco mais do que pagou, né, no Dela Cruz. Mas ele será observado. A reta final será ali de grande importância para a avaliação do Dela Cruz. O outro é o Cebolinha. Podia ser negociado nessa janela, não foi, o Flamengo tirou ele da prateleira, porque com esse problema do Bruno Henrique ainda, o que acontece? O Flamengo quer ter jogadores para ter chances, se precisar, de substituir jogadores, né? Então, o Cebolinha, ele foi tirado da prateleira da venda, mas não é descartado que ele seja negociado no final do ano. Fala-se até numa renovação com o Cebolinha, como a gente trouxe aqui. Porém, isso também será avaliado no final de 2025, e aí a atitude será tomada em 2026. Também tem o Michael, que realmente esse é uma venda definitiva, tanto o Michael como o Flamengo já entraram num acordo, o Michael aceita sair de boa, o Flamengo aceita vender, ele teve proposta aí de um time
né, do mundo árabe, mas não aceitou. O Flamengo também não gostou muito. Michael permanece, mas esse é venda taxativa, é uma venda certa. E o Juninho, né, que estão com conversas avançadas com o Karabag, da onde ele saiu. O Karabag quer repatriar ele, então essas conversas já estão avançadas e poderá acontecer agora no final de 2025, início de 2026, aonde inicia a janela de transferência, né, e de compras. E você concorda que esses jogadores são certos de sair? Você gostaria que todos esses jogadores saíssem ou você gostaria que algum deles permanecesse no Flamengo? Essa é importante você colocar aí. Gente, Felipe Luiz tem aquela travancada, se vai renovar, se não vai, botando aquela expectativa, né, no torcedor rubro-negro. O que acontece? Felipe Luiz aceita renovar. Lógico, com uma mexida boa no salário, Felipe Luiz é o que ganha mais, é o que ganha menos entre todos os técnicos que estão disputando o brasileiro, né, dos times chamados times da elite. O Felipe Luiz hoje ganha 300 mil e poderia chegar a 1 milhão, que é a proposta que está no contrato para ele renovar com o Flamengo. Porém, o Felipe Luiz está fazendo algumas exigências. E, Fábio, quais são essas exigências? Primeiro, avaliar jogadores que terão que sair e jogadores que terão que ficar. Uma reunião para saber até que ponto vai e até que ponto fica. E uma outra exigência que o Felipe Luiz também está fazendo é que ele quer jogadores que encaixem no Flamengo, ou seja, contratações de força. As 4 contratações que o Flamengo fez agora, foi excelente, tão maravilhadamente, estão jogando bem, né? E o Royal ainda vai se destacar, notem que eu estou falando, né? Então, o Flamengo agora pensa realmente, de fato, em 2026, como a gente falou, fazer uma renovação, e o Felipe Luiz coloca essas exigências de, no mínimo, de 3 a 4 reforços, novamente, para que possa dar continuidade ao grande trabalho que ele está fazendo no Flamengo. E eu concordo com o Felipe Luiz, eu creio que o Felipe Luiz vai renovar. Agora, a gente sabe, como eu já falei aqui, meus amigos, que mais cedo ou mais tarde, como vontade de um técnico ou de um jogador, é expandir a sua profissão, lógico, para a Europa, principalmente onde o futebol é muito mais olhado, muito bem visto, muito mais, na realidade, organizado. Mas coloca a tua opinião aí, Felipe Luiz está certo em fazer essas exigências para renovar com o Flamengo? Coloca aí, você gostaria de ver Felipe Luiz, né, renovando com o Flamengo? Coloca a tua opinião, que é muito importante para a gente ler. Tá legal? A gente volta mais tarde com atualizações do nosso Flamengo. Fica ligado, ajuda o nosso canal e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que fazemos aqui. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação. Grande Mengão rubro-negra. Valeu.